somos filhos. Nós somos filhos. Por isso nós podemos cantar. Por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos, sim, Senhor, nos alegrar na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos resgatado. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei, do império das trevas, e nos transportou para um reino de luz, e nos deu um espírito de vida. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Queiram sentar um pouco. Já quero dispensar aqui o grupo de louvor. Daqui a pouco a gente retorna. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Então quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode dizer para o seu irmão que está perto de você: seja bem-vindo ou bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui foram libertados? Quantos aqui são livres? Então dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu queria mesmo aproveitar nesse momento, se você ainda tem alguma coisa a ajustar, a colocar no lugar, que faça isso agora, né? Talvez você achar o seu lugar mesmo na cadeira, talvez botar algumas coisas nos devidos lugares, para que nós possamos ir para a nossa palavra de hoje. Amém? Mas eu gostaria de saber também se teve algum aniversariante esses dias. Pessoal dificilmente compartilha os seus aniversários, às vezes quando a gente sabe, já passou. Nós vamos criar um método mais eficiente de descobrir os aniversários do povo, amém? Para aqueles que quiserem compartilhar. Porque a gente quer sempre orar, celebrar com você, amados. Por mais que talvez não lhe dê um presente, não vá lá cantar parabéns com você, mas o nosso propósito aqui é estar orando pela vida de cada um, celebrando sempre cada ano que ele vive, né? E isso é o nosso prazer. Nós também sempre falamos que celebramos aqui o aniversário de novo nascimento. Amém? Para mim é uma das datas mais importantes da minha vida. Foi o dia que eu nasci de novo, pois eu estava perdido e o Senhor me alcançou. E esse dia é um dia muito importante para nós. Amém? Mas se não tem nenhum aniversariante, nós vamos já nos preparar para a mensagem de hoje. Amém? E há uma mensagem no meu coração nessa noite, uma mensagem bem específica, bem direta mesmo, ao que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos cear, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, conhecido também como Santa Ceia, amém? Mas eu quero dizer que antes da ceia ser santa, o santo é você, amém? Glória a Deus, porque o Senhor, Ele santificou a nós. Obrigado, Selma. E, amados, nós precisamos compreender cada vez mais o que de fato nós estamos fazendo aqui hoje, amém? Glória a Deus. Eu acredito que ainda há alguns por chegar, né? Mas muitos deles talvez não virão a esse lugar hoje. Por quê? Porque hoje tem uma data marcada. Sabe, amados, nós estávamos fazendo algumas coisas que não estávamos nem sequer percebendo, mas o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, amém? Ele nos mostra, Ele traz revelação para nós de coisas que podem estar acontecendo, que às vezes a gente não está conseguindo discernir no natural, mas o Espírito Santo, Ele nos traz, Ele nos revela acerca das coisas que possam estar acontecendo, e nós temos sido revelados mesmo acerca de coisas que pessoas estão presas, pessoas estão sendo escravizadas. Nós estávamos cantando aqui agora, o Senhor nos libertou, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mas infelizmente, amados, existem pessoas que já são filhos de Deus, mas ainda não entenderam isso, amém? E hoje eu quero trazer uma palavra, e saltou ao meu coração, onde nós conhecemos essa passagem que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, se tem alguém que ainda não está livre, essa pessoa ainda não foi verdadeiramente liberta. Amém? E nessa noite eu quero falar um pouco mesmo com você
a respeito da Santa Ceia. Eu não sei se vai ser uma pregação, se vai ser mais um culto de ensino. O Espírito Santo, quem sabe, ele tem total liberdade em nosso meio para nos guiar nessa noite. Mas, amados, eu quero trazer a instrução, essa é minha responsabilidade, trazer a devida instrução para a igreja do Senhor. Amém? Para quê? Para que as pessoas possam ser verdadeiramente livres. Lá em João 8:32, um versículo que muita gente conhece, Jesus, ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amados, tem pessoas que não estão conhecendo a verdade. Elas estão conhecendo qualquer outra coisa, menos a verdade. E a minha responsabilidade aqui como um pastor é ajudar você a conhecer a verdade. Mas cabe a você guardar. Cabe a você também esmiuçar. Cabe a você buscar conhecer essa verdade. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos hoje ter uma mensagem, o tema mesmo dessa mensagem é verdadeiramente livres pelo conhecimento da verdade. Amém? E para início eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em um dos profetas chamado Oséias. Oséias capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 6. Aleluia. Versículo 6 diz assim, eu vou ler na NVT, amém? Se você tem uma outra versão aí, fica em paz. E na NVT diz, o meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Verso 7 diz, quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam, porque isso eles se alegram quando o povo peca. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar nesse momento. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra e pela tua verdade. Espírito Santo de Deus tem total liberdade em nosso meio nessa noite para nos guiar a toda a verdade, pois o Senhor foi enviado para isso. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhecer, mas nós o temos e conhecemos, porque habita em nós. E hoje eu quero, Senhor, que o Senhor nos ajude a conhecer totalmente a verdade, que o Senhor nos guie a toda a verdade, pois a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu oro nessa noite para que verdadeiramente todo esse povo seja livre, livre de tudo aquilo que possa ter enganados, livre de tudo aquilo que está atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento da vida deles na caminhada em Cristo Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui Deus, ele repreende os sacerdotes. Ele diz que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o quê? Conhecimento. Amém? A falta do conhecimento destrói a vida do povo. Mas aqui quem era culpado não era o povo, eram os sacerdotes que não estavam ensinando o povo, da maneira correta. E Deus vai dizer que esses sacerdotes, eles comiam as ofertas, do sacrifício que o povo trazia por conta dos seus pecados, e isso tornou um comércio. Ou seja, deixa o povo pecar muito mesmo, que é para eles trazerem bastante oferta para nós. E Deus repreende, Deus reprova essa atitude
dos sacerdotes. Sabe, amados, e eu aqui como um sacerdote do Senhor, eu como um pastor dessa igreja, eu não quero carregar sobre mim essa culpa. Eu não quero carregar a culpa de não ensinar de forma correta os filhos de Deus a verdadeira doutrina, a verdade escrita na palavra do Senhor, para que vocês possam ser verdadeiramente livres. Eu não quero estar aqui prendendo ninguém em ensinamentos errados. Eu não quero estar aqui escravizando ninguém em ensinamentos que não são da palavra, que não são de Deus, em ensinamentos de homens. Longe de mim isso, irmãos. Há o temor do Senhor no meu coração. Eu sei que um dia eu vou prestar conta ao meu Deus de tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu falei. E aqui, irmãos, nós vimos claramente o profeta Oséias falando aqui que Deus estava insatisfeito com os sacerdotes, porque o povo estava sendo destruído, o povo estava perecendo, porque lhes faltava conhecimento. E hoje, infelizmente, irmãos, existe ainda um povo também que está sendo destruído, que está perecendo. Por quê? Porque ainda não conheceram a verdade. Porque quem conhece a verdade vai acontecer o quê? Se libertar. Amém? E eu comecei falando, irmãos, que percebendo algumas coisas pelo Espírito, você vê que nós anunciamos o culto de Santa Ceia, sim ou não? Nós compartilhamos o card de Santa Ceia. Sabe, amados, eu descobri, inclusive, que muitas das igrejas, muitos lugares, pessoas, eu não estou aqui para falar de igreja, mas por conta de ensinamentos errados. Há lugares que nem sequer abrem as portas para outras pessoas cearem, a ceia é restrita. Então se torna estranho uma vez que nós anunciamos a ceia do Senhor. E às vezes nós estamos achando que estamos fazendo uma coisona, entre aspas, para atrair o povo e deixa que o povo está se distanciando. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa, amados. Eu me alegro por eu estar fazendo o que é certo. Essa culpa eu não vou levar comigo. Essa culpa eu não vou levar comigo. De fato, nós celebramos esse dia. De fato, nós gostaríamos que toda a igreja hoje pudesse vir ceiar junto conosco. Mas muita gente, por conta do ensinamento errado, por falta do conhecimento da verdade, por falta do conhecimento, e às vezes até com um certo medo, na verdade é esse, eles não vêm a um culto como esse para ceiar, porque estão se sentindo indignos de ceiar, estão se sentindo fora dos padrões para a ceia do Senhor, onde poderia simplesmente chegar a esse lugar, conhecer a verdade libertar, e eles poderem ceiar conosco de uma forma livre. Então eu recebi do Senhor, amados, a instrução, eu recebi a direção de instruir o povo. Não adianta num culto como esse hoje, um culto de ceia, onde o Senhor Jesus foi que estabeleceu, e Ele disse para que foi que Ele estabeleceu a ceia do Senhor. É para fazer memória do seu sacrifício, não é para fazer memória de pecado, não é para fazer memórias da sua culpa, da minha culpa, é para que nós possamos vir diante do Senhor, como diz que o véu foi rasgado, o véu se abriu, para que agora nós pudéssemos entrar ao santo lugar, na presença do Senhor, e eu me vejo mesmo nessa responsabilidade de trazer as devidas instruções para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, a palavra do Senhor diz que nós devemos ir por toda parte, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, diga ensinando, a fazer o quê? A guardar os mandamentos de Jesus. Nós precisamos aprender e nós precisamos ensinar. Nós precisamos aprender e nós precisamos ensinar outros a guardarem também os mandamentos. E aí, amados, isso para mim saltou muito forte. E o Senhor disse, ensina o meu povo. Inclusive a visão do Ministério Verbo da Vida é
vai levar essa palavra para libertar o meu povo. Deus já sabia que tinha um povo dele no Brasil. E ele falou com um homem chamado o apóstolo Bandi, diz, vai levar essa palavra ao meu povo no Brasil, para libertar esse povo. Um povo que já fez uma aliança com Jesus, mas ainda está preso por falta do conhecimento. Porque só a verdade liberta. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me lembrou de trazer essa instrução. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, agora lá em Tito. Uma vez que Deus repreendeu os sacerdotes da antiga aliança, novamente agora na nova aliança, Ele trouxe uma instrução também para os sacerdotes. Amém? Porque eu estou embasando isso para que aquilo que eu falar aqui hoje, à luz das Escrituras, você entenda que há uma responsabilidade sobre a minha vida. Uma responsabilidade. Eu recebi do Senhor, o Senhor disse, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Repreende, exorta, educa, ensina com toda longanimidade e ensino. E eu estou aqui para isso. E em Tito, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, a partir do verso 5, capítulo 1. Paulo deixa Tito em Creta com uma finalidade. E nós vamos ler aqui agora, acompanhe comigo, na NVT. Tito 1, 5. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Verso 9. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel. Diga mensagem fiel. Diga de novo. Mensagem fiel. Qual é a função do presbítero? É estar convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Eu tenho uma responsabilidade, irmãos, estar convicto da mensagem fiel e que foi ensinada a mim, para que eu possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Amém? Aí no verso 10 ele diz, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Verso 11. Foi esse versículo que o Senhor falou comigo. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta, nascido em Creta, disse, os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões,
preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixe de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Verso 15. Para os que são puros, tudo é puro. Diga, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Eu não sei você, amados, como você vê uma palavra como essa, mas para mim é forte e há uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, irmãos, de ensinar. E o Senhor me trouxe o versículo 11, esse versículo saltou dentro de mim, e o Senhor diz, é preciso. Ei, o Senhor disse comigo, falou comigo, você precisa fazer calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras. Amados, o que nós temos ouvido, o que nós temos percebido, irmãos, famílias têm se desviado por conta de ensinamentos errados. Ensinamentos errados acerca, inclusive, da ceia do Senhor, da Santa Ceia, como eu falei, você está vendo essas cadeiras vazias, muitas das pessoas hoje, elas não vêm à igreja, elas não vêm a esse lugar, porque elas receberam um ensinamento errado, dizendo que você não pode, dizendo que muitos não devem tomar a ceia do Senhor. Mas nós vamos ver pela palavra, irmãos, e eu creio nessa noite na unção do Espírito Santo para libertar você, para encorajar você, para aprender, para ensinar a outros também o verdadeiro ensino. Quantos daqui nessa noite se responsabilizam em aprender e entender, guardar o verdadeiro ensino a respeito da palavra de Deus? Paulo, ele deixou Tito em Creta, diz, olha, levanta líderes, levanta presbíteros, levanta anciãos, levanta bispos aí nesse lugar, em cada cidade com um propósito, ensinar a verdade e fazer calar esse povo que anda ensinando coisas erradas, falsos ensinamentos e desviando famílias inteiras da verdade. E aqui ele diz, a sua motivação é obter lucro desonesto. Sabe, amado, deixa eu dizer uma coisa, é uma responsabilidade minha e sua fazer calar esses falsos ensinos. Pastor, eu vou mandar o povo calar a boca? Não. Você vai estar cheio da verdade, você vai estar cheio do conhecimento, que ninguém te convence mais ao engano. É segurança para a sua vida, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, não deixe que vos engane. Uma vez que você aprendeu, é uma responsabilidade sua, não deixar que ninguém engane a você com falsos ensinos. E quando você não deixa ninguém enganar você, você cala. Amém? Você cala esse falso ensino. Você não vai sair por aí mandando o povo calar a boca. Ei, cala a boca. Não fala isso comigo. Não, irmãos, não é isso. Quando ele diz, você precisa fazer calar. Sabe, irmãos, vai chegar uma hora que isso não vem mais para você. Eu não sei você, amados, mas eu tenho experimentado disso. Por conta do conhecimento que me libertou. Por conta da verdade que me libertou. Muitos que têm tentado chegar com falsos ensinos. Tem alguns que só passam algumas palavras do bom dia. Quando eles começam a falar, com 2, 3 palavras que eu respondo, eu faço eles calar. E eles dão tchau, estou indo embora. Porque eles sabem, porque sabem quem conhece. Eles sabem quem conhece.
Ele sabe quem é verdadeiramente livre. Ele sabe aquele que foi liberto pelo conhecimento da verdade. E aqui o apóstolo Paulo, orientando a Tito, ele fala que há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam pessoas. Ele diz: refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Se você for ler a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai bater muito forte nisso aí, sobre o combate a um falso ensino. Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. Ele diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Tem uma versão que diz: quem vos enfeitiçou a voltar novamente às velhas práticas? Aquele povo tinha sido liberto, tinha sido alcançado por Jesus, mas havia um falso ensino dizendo que agora só Cristo não bastava. Diga: Jesus, mais nada, é igual a tudo. Diga de novo. Diga: Jesus, mais nada, é igual a tudo. Talvez você não entenda isso agora, mas deixa eu deixar bem claro. Na minha e na sua vida basta somente Jesus e mais nada. Jesus é tudo. O apóstolo Paulo diz: olha, nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos aqui são uma nova criatura? Aleluia! Isso, irmãos, é o que verdadeiramente importa. E eu não sei se aqui tem algumas pessoas mais novas, talvez não saiba bem o que era a circuncisão. A circuncisão era um corte na carne, no prepúcio do homem. Era algo externo, era algo visível. Mas em Jesus, graças a Deus que isso teve um fim. Amém? E a circuncisão agora é no coração. A circuncisão agora é no espírito. Circuncisão, amados, era apenas um ritual, um memorial de algo que eles tinham feito. E por isso nós precisamos entender hoje o que verdadeiramente nós celebramos aqui. E eu creio que nessa noite você vai entender o que significa a ceia do Senhor, o que significa estarmos aqui para ceiar. E o apóstolo Paulo, ele combate, e aqui havia um povo, ele diz principalmente, especialmente, aqueles que insistem. Será que hoje tem alguém insistindo ainda nisso? Tem gente que está insistindo hoje, dizendo: você aceitou Jesus? Foi? Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mais isso e mais aquilo, para você poder ceiar. Você não pode aceitar Jesus e simplesmente ceiar. Amados, aonde é que está escrito? Eu vou dizer aqui hoje, amados, você não tem obrigação de cumprir nenhuma doutrina de homens. A nossa responsabilidade como igreja é adorar, crer em Jesus e guardar a sã doutrina, guardar a doutrina verdadeira, a doutrina sã. E é você o guardião. Quando chega alguém para tentar contaminar você com isso, você vai ter na ponta da língua a resposta certa. Amém? Glória a Deus. E como eu falei, na antiga aliança, Jesus, ou o Senhor, repreende, reprova os sacerdotes por não ensinar. Você acredita que eu posso ser reprovado também de não ensinar? Posso, mas eu não quero, amados. Eu não quero receber uma reprovação do Senhor. Chegar lá diante do Senhor e o Senhor dizer: você não ensinou verdadeiramente o meu povo. Eu não quero, irmãos. Eu quero chegar lá diante do Senhor e saber que tudo o que eu ensinei estava de acordo com a palavra. Eu me submeto à palavra do Senhor. Eu me submeto à palavra. A palavra do Senhor é a autoridade suprema na minha vida. Amém? E hoje eu quero falar um pouco. Nós vamos ceiar aqui hoje. E o Senhor Jesus, Ele quer nos instruir a respeito disso. E muitos, por não entender, amados, estão perecendo. Mas eu quero ajudar essas pessoas a serem libertas. O Senhor Jesus, Ele diz nas suas Escrituras
No capítulo 22 de Mateus, no versículo 29, o Senhor Jesus respondeu a um questionamento, ele diz assim: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Em outra versão ele diz: errais, por não conhecer as Escrituras. Você lembra que Jesus diz assim: quem crê em mim, conforme está escrito. Não é uma crença em Jesus conforme alguém falou. Amados, eu me pergunto por que as pessoas estão acreditando em toda a conversa, em todo o vento de doutrina, em tudo o que falam. Quinta-feira, nós anunciamos o culto de Santa Ceia aqui. E quando anunciamos o culto de Santa Ceia, algumas pessoas já confirmaram para mim: pastor, nós não vamos vir para o culto de ceia domingo, porque nós não podemos ceiar. Com base em que, irmãos, eles estão afirmando isso? Com base em ensinamentos, em doutrinas de homens, em ensinamentos errados. E aí, naquela hora, me saltou dentro de mim. Eu disse: nós estamos comunicando nas redes sociais, venham participar da ceia, venham ceiar conosco, hoje é do culto de ceia. Mas a maioria, quando ouve que hoje é culto de ceia, vai dizer: eu não vou lá hoje não. Uma mensagem chegou para mim rapidamente: eles não conheceram a verdade ainda. Eles ainda não estão livres, eles ainda não foram libertos. Se alguém dessa forma aqui hoje, nessa noite, eu declaro em nome de Jesus, luz chegando ao seu entendimento. E eu repreendo na autoridade, no nome de Jesus, todo espírito das trevas batendo em retirada, em nome de Jesus. Porque a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora eu quero que você abra um texto comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo de número 6, no versículo de número 53. João, capítulo 6, versículo 53. Eu, irmãos, acredito que de fato há algumas palavras do Senhor, algumas palavras que às vezes, só em olhar aquele texto, ele se torna às vezes um pouquinho de difícil compreensão. Mas nós precisamos buscar conhecer, nós precisamos buscar entender. Como Jesus já diz: vocês erram, vocês caem no erro porque não conhecem as Escrituras. E o conhecer aqui, a palavra conhecer é ter intimidade com Jesus, é ter intimidade com a palavra, é ter conhecimento mesmo, aprofundamento da palavra. E aqui no versículo 53 do Evangelho de João, o Senhor Jesus falou algo que naquele momento aconteceu algo que me chamou a atenção. Se aconteceu assim, Jesus falando, eu entendi por que está acontecendo hoje mesmo. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. O que foi que Jesus disse? Eu lhes digo a verdade. Em outras versões, Jesus diz assim: em verdade e em verdade. Em verdade e em verdade. Sabe, amados, um dia eu perguntei ao Espírito Santo por que geralmente Jesus se referia em verdade e em verdade. Quantos lembram que Jesus sempre falava que ele só falava o que ele tinha ouvido do Pai? Para mim, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. Quando Jesus sempre falava isso, ele dizia: eu estou falando em uma verdade do Pai e eu estou repetindo também essa verdade. É como o apóstolo Paulo diz: eu lhes ensinei o que eu recebi do Senhor. Se fosse para Paulo repetir, ele ia dizer: em verdade, em verdade, em verdade. Mas para ficar mais fácil, nós sabemos que Jesus só falou a verdade, só falou
o que ele ouviu do Pai. E aqui ele diz: então lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensaram se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? E aí, nós sabemos, amados, que numa outra versão vai falar que quando eles disseram dura essa palavra, muitos dos que estavam com ele saíram e foram-se embora. No verso 66 ele diz: nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o versículo 53, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse assim: eu lhes digo a verdade. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Dos que estão aqui hoje, eu pergunto: quem comeu a carne de Jesus? Quem bebeu o sangue? Nenhum de nós. Nenhum de nós, irmãos. É nisso que Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras. Sabe, amado, há uma forma de entender as Escrituras. A primeira delas é de uma forma literal. Se o literal não dar para ser, a gente pode aplicar o sentido figurado ou o simbólico. Não dispensando o literal, mas aceitando, o simbólico ou o figurado. Jesus falava muito no sentido simbólico, no sentido figurado, para trazer uma explicação. Quando ele estava falando do corpo e da carne, ele não estava falando que o povo ia ter que comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele estava falando, amados, de um sentido figurado, para que as pessoas entendessem o envolvimento. Jesus estava falando de uma aliança. Jesus estava falando de algo que ele ia realizar no Espírito. E depois ele traz o significado do que era isso. Ele fala do pão. Ele diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. É a mesma coisa da incircuncisão e da circuncisão, que agora não é mais necessário. Inclusive, para os judeus, Jesus é um traidor do judaísmo. Ele diz: ele era um dos nossos e nos deixou. Ele criou uma nova religião. Porque o judaísmo, ainda até hoje, eles aplicam isso. E, amados, hoje aqui a ceia do Senhor, para você entender. Há ensinos errados que, quando a gente come o pão, a gente está comendo o corpo. E quando bebe o suco, está bebendo o sangue. Não, irmãos, isso é errado. Quando você bebe, você faz uma memória. Diga memória. Uma memória de uma aliança. Amém? Algumas coisas que as pessoas vão falando de uma forma errada. Eu pergunto para você, isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Uma aliança? Quem acha que isso aqui é uma aliança? Levante sua mão.
eu posso dizer, isso aqui não é uma aliança. Isso aqui é um anel de ouro que representa uma aliança que eu tenho com uma mulher. Só que esse anel de ouro no dedo de qualquer pessoa significa o quê? Que essa pessoa tem uma aliança com alguém. Mas, amados, eu tirei agora o anel do meu dedo. Está aqui. Eu quebrei a aliança com a minha esposa? Não. Eu simplesmente não estou usando a representação. Mas eu não quebrei a aliança. Eu continuo casado agora. Por mais que eu queira dizer, uma aliança entre eu e a minha esposa, cortado mesmo no coração, mas também há um registro, há um ofício dizendo em cartório que eu sou casado com a Natália da Conceição Silva. É por isso que quando fala a posição de um presbítero, quando fala, é porque você tem uma aliança com um só. Simbolicamente, a ceia do Senhor, amados, é um memorial de que você tem uma aliança com o Senhor, o Salvador. Você está dizendo publicamente, você está assumindo publicamente que você cortou uma aliança. Eu sei, irmãos, que nós vamos aguardar com expectativas a chegada do Rema Brasil, aqui na cidade do Senhor do Bonfim. Mas eu entendi que nós vamos ter que nos esforçar a aprender um pouco sobre a aliança de sangue. Há uma matéria no Rema que é chamada de aliança de sangue, para que as pessoas entendam, né, o que é que aconteceu, o que foi feito naquele dia que você entregou a vida para Jesus. Eu me alegro demais, eu celebro porque no dia que eu fiz essa matéria, inclusive essa matéria, ela se encerra com uma ceia do Senhor lá na escola. E eu nunca mais ceiei da mesma forma. Foi um divisor de água na minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, amados, entenda, você, como Jesus falou, Ele disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Se fosse depender disso, literalmente, irmãos, eu e você não teríamos parte com Jesus. Porque nem eu, nem você, nem sequer conheceu Jesus em carne e osso aqui. Há mais de 2000 anos, Ele morreu e ressuscitou, e está vivo, mas subiu aos céus. Mas uma vez que você creu com o coração, confessou com a sua boca, a Bíblia chama isso de novo nascimento, você entregou a sua vida para Jesus e você selou uma aliança no coração. Eu sei que haveria tantas coisas para falar aqui hoje sobre isso, mas não dá para ensinar tudo no mesmo dia. Mas agora eu vou ministrar a Santa Ceia e eu vou falar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ministrou lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu já quero que você vá para lá rapidamente. Então veja que o que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos, é uma memória, é trazendo a memória daquilo que Jesus fez por nós e de que nós fizemos também com Ele. 1 Coríntios capítulo 11. Amados, esse texto de Paulo, se você ler ele direitinho, meditar, entender, você já vai ter muito, mas muito o que dizer, o que responder, quando alguém questionar você a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, todos acharam? Aleluia. Capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo de número 23. Aleluia.
Eu vou ler ainda antes um pouquinho. No verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Ele diz: quando vocês se reúnem, não estão interessados, de fato, na ceia do Senhor. Ele diz: olha, eu fiquei sabendo que há divisões, ou seja, que há entendimentos errados. E eu acredito, irmãos, que hoje isso ainda está acontecendo. Foi o que o Senhor Jesus também, o Espírito Santo, ministrou ao meu coração. Ele disse: olha, ainda há entendimentos errados, a igreja está dividida, uns entendem assim, outros entendem de tal jeito, e nós precisamos chegar a um consenso que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, tendo todos o mesmo parecer, o mesmo pensar, o mesmo falar. Amém? E aqui no verso 23, ele começa agora a trazer as instruções a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. De quem foi que Paulo recebeu? Do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, diga nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, diga sempre. Isso aqui, amado, já traz algo. É sempre que o fizerem, não é um dia específico apenas, mas sempre que fizerem isso, façam isso em memória de mim. Ele diz: por quê? Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já adormeceram ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Glória a Deus. Amados, tem alguma dúvida nesse texto? Tem alguma coisa que deixa assim cabulosa, difícil de se entender? Eu não vejo. Se você já tem o Espírito Santo, amados, eu vejo um texto muito claro. Paulo diz que recebeu, e da maneira como ele recebeu, ele ensinou, e ele diz que Jesus, na noite que foi traído, quem foi que traiu Jesus? Na noite da ceia do Senhor, tinha um traidor na mesa. Jesus proibiu Judas de tomar a ceia. Agora Judas tomou a ceia indignamente. Ele tomou a ceia indignamente. Porque ele não considerou o corpo. Ele não considerou. E depois ele atraiu para si juízo. E ele faz questão de frisar, na noite em que foi traído. Ele podia frisar qualquer outra coisa, irmãos. Mas Jesus não proibiu. Eu não encontro em nenhum lugar na Bíblia uma proibição para cear. Eu encontro orientações, sim ou não? Ele diz que quem come e bebe indignamente, come para si juízo. E ele diz que esse indignamente é não discernir bem
o corpo. Diga, discernir bem o corpo. O que é discernimento, irmãos? Entendimento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para que nós possamos ceiar. O que é discernir o corpo? Vamos trazer, uma vez que Jesus trouxe, algo figurado também, falando sobre o corpo dele. Todo o corpo tem uma cabeça, sim ou não? Todo o corpo é composto por muitos membros, sim ou não? Então, o conceito aqui de comer, de tomar a ceia indignamente, é sem discernir bem o corpo. Primeiro, não se vê ou não ser um membro do corpo de Cristo. Existe um cabeça, O cabeça é Cristo. Se você for entender, inclusive há uma falta de entendimento nesse mesmo capítulo a respeito do véu, de cabeça é coberta ou não coberta. E amados, lá Paulo deixa bem claro também a respeito disso. Ele fala justamente, ele começa a falar sobre o que é cabeça. E toda cabeça tem um corpo. E todo o corpo tem vários membros. Diga, toda cabeça tem um corpo. E todo o corpo tem muitos membros. O tomar a ceia indignamente é não discernir bem o corpo. Seria, como o apóstolo Paulo em uma outra passagem, ele disse, se a mão disser, eu não sou pé, e porque eu não sou pé, eu não sou do corpo. Ou se o pé disser, eu não sou mão, e porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Isso é não discernir que faz parte do corpo. Em outras palavras, eu vou deixar isso bem aqui, bem claro hoje, e talvez eu vou ter que falar isso muitas e muitas vezes, mas o apóstolo Paulo disse que é segurança falar várias vezes a mesma coisa, amém? Enquanto as pessoas não estiverem totalmente libertas, eu vou estar falando a respeito disso. Isso aqui, irmãos, fala claramente, inclusive, de dizer, eu não me importo com você, ou eu não me vejo parte, eu vivo exclusivamente para mim, eu não vivo para o corpo, eu não me importo com o corpo, com os membros do corpo de Cristo. E tomar a ceia indignamente, por exemplo, o seu irmão também está ceando e você perguntar ou questionar por que ele está tomando. E nisso a palavra diz que nós atraímos para nós juízo. E por conta disso tem alguns que estão fracos. Você tem visto pessoas fracas espiritualmente e até fisicamente? Pessoas doentes. Hoje eu estava meditando a respeito disso e sabendo de algumas pessoas que têm entendimento errado, que inclusive criticam a forma de celebrarmos a ceia aqui. E quando eu olhei, amados, a vida dessa pessoa não vai muito bem. E tudo isso está relacionado a não discernir bem o corpo. E essa pessoa ceia, mas ela ceia sem discernir. Ela ceia achando que ela está em condição, mas que o irmão não. O que é isso? Diga julgamento. E para resumir, se tem uma das coisas que o corpo tem discernido mal, é em julgar uns aos outros. E a palavra do Senhor deixa claro, o problema, amados, é que as pessoas, como Jesus diz, errais por não conhecer ou não entender as Escrituras. E Jesus ensinou a Paulo ensinou para a igreja de Corinto, e está ensinando para nós. Ele diz que todos nós devemos fazer o quê? Deixar de cear? Não. No verso 28 fica bem claro. Eu vou falar isso, irmãos, vou repetir esse versículo aqui várias vezes. Eu aprendi, irmãos, que de fato existe uma cegueira espiritual. Uma cegueira que as pessoas, elas leem, mas elas não entendem o que está escrito. Elas passam por cima, despercebido. Você ministra, você ensina, mas no instante elas estão repetindo coisas erradas. Porque, irmão, se foi uma função que Deus não me deu, foi de juiz. E nem a você também, diga graças a Deus. Não tem um chamado de juiz. No verso 28, o apóstolo Paulo está instruindo, examine
examine-se. Examine-se. O não discernir bem o corpo é que as pessoas estão examinando a vida dos outros. Saia daqui hoje e fale para algumas pessoas que você ceiou. Para você ver o que vai acontecer. No instante elas vão dar um diagnóstico da sua vida. Mas você pode ceiar sim. Ei, você não pode ceiar não, você não é nem casada. Ah, você não pode ceiar não porque você comeu carne sexta-feira. Tem de tudo, irmãos. Tem de tudo. Mas o Senhor está dizendo, examine você mesmo. E depois vai embora sem ceiar. Hã? É assim que está escrito? Examine a si mesmo, descubra os seus pecados e vá embora. Sem ceiar. É assim que está escrito? Irmãos, parece que é desse jeito, porque muita gente vive pregando isso. Quando alguém diz para mim e para você que você não pode, ele está dando um veredito, ele diz, você não está em condição de ceiar. Amados, uma vez que uma aliança que foi feita é interna, quem pode saber dessa verdade? Somente você e Deus. Somente você e o Senhor. Eu já quero chamar o grupo de louvor para cá. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro, ele diz, examine-se, portanto, antes de comer do pão e beber do cálice. Examine-se antes. Nós vamos fazer isso aqui agora. E qual é a sua função? Eu vou perguntar, qual é a sua função? Examinar a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do pastor, da sua irmã em Cristo Jesus, do seu irmão. É isso, irmãos. Eu preciso fazer vocês, ajudar vocês a entenderem isso. Dos que estão aqui, eu não sei quantos têm enfrentado essa dificuldade. Mas como disse Paulo a Tito, por quanto de ensinamentos errados, muitas famílias têm se desviado. Muitas famílias têm se desviado. E o triste é, de onde deveria vir a instrução? De onde deveria vir a informação precisa, correta, para libertar o povo? Mas já pensou se eu dali do púlpito, eu dissesse, por que você não pode ceiar hoje? Se nem sequer existe, dizendo que você não pode. E eu ainda inventar uma doutrina com um código de lei tal, artigo tal, inciso tal da Constituição. Homem. Somos filhos normalmente, não mais escravos aí. E nessa noite, irmãos, eu quero mesmo que você desfrute da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Mas eu gostaria mesmo que você hoje, ao ceiar, trazer a memória do que Jesus fez por você, dele ter libertado você. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, não useis da liberdade para outra vez vos tornar presos. Mas também não deixe que ninguém te prenda mais. Eu declaro cadeias sendo quebradas nessa noite. Correntes sendo quebradas nessa noite. Irmão, se a palavra do Senhor diz que, por conta disso, tem pessoas que estão fracas, tem pessoas que estão doentes, e tem pessoas que estão mortas.
Amados, você crê que a palavra é a verdade? Você crê que a palavra é a verdade? Se por conta disso, amados, tem pessoas desse jeito, eu te pergunto nessa noite: tem solução eu orar por você? Ou por alguém? Se ele está atraindo para si mesmo condenação, vai resolver alguma coisa ou impor as mãos para orar por uma pessoa dessa? Pessoas que vêm há anos e anos se arrastando sem nunca se avançar. Há pessoas, irmãos, que já estão em Cristo Jesus, mas a única coisa que a gente ouve dessas pessoas é que elas estão sofrendo de dores, presas em correntes, aprisionadas por demônios. Ainda, os demônios não se possessam mais delas, mas ainda aprisionam na mente. Por quê? Porque nunca se libertaram verdadeiramente. Vivem a vida inteira pedindo orações. Orem por mim, intercedam por mim. Mas não se libertam disso. Aleluia. Não se libertam. Não buscam conhecimento verdadeiro. E ainda aprisionam a outros. Porque, irmão, deixa eu dizer, quando você não coloca a palavra como verdade absoluta na sua vida, você vai ficar preso. Vai ficar preso. Após um culto, eu tirei praticamente meia hora para trazer o ensinamento para as pessoas. Eu falei da verdade, mas eles ficaram presos pelos ensinamentos. Pastor, como o Senhor sabe disso? Eu sei. Não preciso revelar aqui não, mas eu sei. Eu sei. E pessoas têm ficado dessa forma. E o que eu entendi, não adianta. Não adianta imposição de mãos. Não adianta a intercessão. A única intercessão que nós temos que fazer é para que os olhos espirituais deles se abram. Para que toda escama caia por terra. Para que ele se liberte de uma vez por todas de todo espírito de engano que o aprisiona. Mas nessa noite eu gostaria mesmo de dizer para você a única coisa que nós consideramos biblicamente que desabilita alguém a não ceiar. Eu não diria nem que não pode, mas você não estaria habilitado a ceiar. Isso chama-se nunca ter nascido de novo. Amém? Porque uma vez que você nasceu de novo, você agora é um dos nossos. Você é um membro do corpo de Cristo. E por isso você está habilitado a ceiar. Eu, como um pastor, amados, muitas vezes eu ouço, muitas confissões de alguém que vem se aconselhar. Mas da minha parte pode ficar livre, porque a ceia não é minha. Eu vou dizer de novo, a ceia não é minha. A ceia não é do pastor Adriano, da Igreja Verbo da Vida. A ceia é do Senhor. E foi Ele que pagou o preço pela minha e pela sua vida. Foi Ele que derramou todo o sangue lá na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E o sangue dele, eu tenho conhecimento, eu tenho convicção, eu estou convicto de que ele é altamente suficiente para te purificar, para te lavar de todo e qualquer pecado que você possa ter cometido. E diante do exame que você fizer, diante do conhecimento que você tiver, do pecado que você cometeu, eu quero que você abra comigo rapidamente sua Bíblia, lá em 1 João, rapidamente, 1 João capítulo 1 e versículo de número 9, é o que você vai poder fazer nessa hora. 1 João capítulo 1, versículo de número 9, aleluia! O apóstolo João, ele diz assim: mas
se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Diga, Ele é fiel e justo. Diga de novo. Diga, o meu Senhor é fiel e justo. Diga de novo. Diga, o meu Senhor é fiel e justo. Para quê? Para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmãos, eu não vou cair na besteira, no erro de dizer quem pode ou não pode cear. Mas se diante do exame você descobrir que tem algo, pastor, o senhor não sabe, que não importa, irmãos, não existe nenhum pecado. Não existe nenhum pecado superior ao sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar um sacrifício único, diga único. Pastor, alguém cometeu um pecado, eu acho que aquele dali, o senhor não sabe não, aquele ali, acho que Jesus vai ter que vir de novo, e o sangue dele vai ter que vir mais puro agora. Não tem, irmãos. A Bíblia diz que ele pagou o preço uma vez por todas. Ele levou o seu sangue, Fernanda. Ele levou o sangue, apresentou ao Pai, o Pai aceitou. Já era. Não é massa isso? Não é interessante entender isso? Porque, amado, sabe, isso aqui tem uma resposta bem rápida. Se alguém vier lhe perguntar, por que você, Senhor? Qual seria a sua resposta? Porque eu conheci o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo, e o sangue dele é superior a todos os meus pecados. E deixa eu dizer, eu confessei para ele, e você pode dizer, eu ouvi dele que o meu pecado está perdoado. Ah, pastor, então eu tenho que passar 6 meses agora para cear. Não, irmãos. O perdão é instantâneo. Você pode querer dizer blasfêmia, o que você quiser, irmãos. O pecado é instantâneo. Diga, o pecado é instantâneo. O perdão, diga, o perdão é da mesma forma. Quando você comete o ato, você pecou instantaneamente, sim ou não? Quando você se arrepende e confessa, o perdão também é instantâneo. Então nós vamos cantar essa canção, nós já vamos cear. E eu vou distribuir a ceia hoje, para você não ficar ainda preocupado com quem está distribuindo a ceia. Não dá para falar tudo aqui hoje, mas quem pode, onde, como, quando. Eu só quero dizer que hoje, nessa noite, todos aqui já entregaram a vida para Jesus. Todos aqui já têm uma aliança no coração. Hoje é noite de você apenas confirmar publicamente, trazer a memória. Eu sei, amados, que talvez em alguns momentos você errou, mas nessa noite é para você trazer a memória, a sua memória, e lembrar: o pecado que eu cometi não é maior do que o perdão que Jesus tem para mim. Amém? Aleluia!